Olá pessoal, aqui estamos nós de novo, mas desta vez para não para falar sobre Bob Dylan. Vai ser uma edição especial e para homenagear meu primeiro ídolo na música. Certamente meu primeiro ídolo na música. Esse cara aqui, Taiguara. Isso aqui é uma coletânea, vou mostrar mais coisas dele em breve. O, o Taiguara faria, neste dia 9 de outubro de 2025, 80 anos. Mas ele faleceu precocemente, aos 51 anos, em 96, de câncer no pâncreas, salvo engano. E o Taiguara foi um dos caras mais censurados, embora ele tivesse sido conhecido como cantor de festivais e como cantor romântico. Mas, na verdade, ele foi um dos caras mais censurados da música brasileira. Muito sobre ele é contado nesse livro aqui que eu recomendo muito, Os Outubros de Taiguara. Um artista contra a ditadura, a música, um artista contra a ditadura, música, censura e exílio. Eu vou ler aqui o que tem na contracapa. Autor de sucesso dos anos 1960, como Hoje o Universo no Teu Corpo e astro dos festivais, Taiguara foi um dos compositores mais censurados e perseguidos pela ditadura no Brasil. O livro Os Outubros de Taiguara conta sua vida, suas paixões, seu exílio e sua luta contra a censura. Percebido como romântico quando todos eram políticos e tido como excessivamente político quando todos tentavam ser pop, isso é muito curioso, Taiguara foi o cara errado nos momentos errados. Ouvido hoje, à distância das duas épocas, nota-se claramente o que Taiguara fez de certo, a sua música. Que belo texto, né? Então, o que eu tenho do Taiguara aqui, como eu disse, o Taiguara foi um dos meus primeiros ídolos, isso no tempo do vinil. Eu tenho aqui esse fotografias, eu tenho o piano e viola. Esse aqui está autografado. Eu tenho também o Canções de Amor e Liberdade, também autografado. Canções de Amor e Liberdade. Vou falar sobre ele depois. E não mais, bom, agora adquirido como CD, um álbum de 76 que foi 100% dele censurado, mas que foi lançado póstumamente em forma de CD. É o Imira Tairipi Taiguara. E tenho também uma edição especialíssima, que é uma aula de Taiguara, que é esse aqui, Taiguara Festivais. Então o encarte, ele tem muito texto, muita história, contando e mostrando coisas do tempo, fatos, discos, obras, no tempo dos festivais. Aqui vários discos dos festivais em que ele participava. E assim vai, é um encarte com aí mais ou menos umas 16 a 20 páginas. E aqui tem aqui no final aqui as obras, algumas delas eu já mostrei para vocês, né? Então, com relação às obras é mais ou menos isso o que eu tenho, mas eu tenho que contar algumas histórias a respeito dele. É, a primeira vez que eu vi o Taiguara, eu confesso que houve uma época que eu morava em Três Rios, uma cidade do interior do estado do Rio, muito próximo a Minas, e estudava em Juiz de Fora, que é uma cidade de Juiz de Fora muito próximo ao Rio. Então eu confesso que eu não me lembro se o show foi em Três Rios ou se foi em Juiz de Fora. Mas na ocasião eu fui ao show com a minha mãe, levei alguns desses álbuns aí, foi os que eu tenho. Um deles que eu tenho autografado, e o piano e viola. E após o show ele nos recebeu, conversou, sempre muito solícito, sempre muito agradável, enfim. Foi a primeira vez que eu tive contato com o Taiguara, de fato, pessoalmente. Aí passou-se o tempo, eu vou contar não cronologicamente. Já em Porto Alegre, houve uma ocasião que ele foi fazer um show na casa, três shows, na Casa de Cultura Mário Quintana,
um local maravilhoso lá em Porto Alegre, e estavam previstos 3 shows, e eu não me lembro se era gratuito ou se era preço simbólico, alguma coisa tipo se fosse hoje R$ 10, enfim. E ele ia apresentar, por exemplo, 4, 6 e 8 horas da noite. E olha que eu fui cedo, fui tipo 2 horas da tarde, achando que ia ter ingresso fácil. Esgotou das 4, é fila quilométrica. Esgotou os das 4, esgotou os das 6, esgotou os das 8. E ao esgotar o show das 8 horas, alguém da produção disse: olha, aguardem, não vão embora, porque pode ser que ele faça mais uma apresentação ainda, extra. Ficamos lá e não é que ele realmente fez, depois de 3 shows exaustivos, certamente, ele ainda fez uma apresentação extra às 10 horas, com a mesma garra, com o mesmo ímpeto. Claro que a gente percebia que ele estava exausto, e o teatro já não estava nem tão cheio, porque muita gente debandou, cansou, foi embora, foi fazer outras coisas. Mesmo assim, tinha certamente uns 60% da lotação. E era meia-noite, mesmo assim ele recebeu as pessoas no camarim, recebeu várias pessoas no camarim, eu inclusive. Foi quando ele autografou mais um dos vinis que eu tinha levado para ele, o Canções de Amor e Liberdade. E impressionante como ele era solícito, simpático, agradável, carinhoso com seus fãs. Bom, e a terceira passagem que eu quero contar a respeito dele é que quando eu tinha 18 anos, 17, 18 anos, eu era ouvinte assíduo de um programa da querida e extinta rádio Jornal do Brasil AM, e tinha às 11 horas da noite um programa chamado Noturno, apresentado por Luiz Carlos Saroldi. E as pessoas mandavam cartas, pediam música, contavam um pouquinho de si, de quem, dos artistas preferidos, coisas desse tipo. E o Saroldi, creio que intencionalmente, ele selecionou para o mesmo programa 3 cartas, 3 ouvintes, eu inclusive, que perguntavam sobre o Taiguara. Isso já era 82, mais ou menos, e desde 76, esse álbum Imira Tairipi, que foi totalmente censurado, que ele não lançava nada. E as pessoas perguntavam, eu inclusive, os 3 eram unânimes em perguntar por onde anda Taiguara, o que aconteceu, por que ele não grava mais, por que ele não aparece. E ele colocou essas questões no ar, disse que ele tinha sido muito perseguido pela censura, que ele estava realmente, como se diria hoje, né? Em período sabático. Pois bem, eis que um ano depois vem o Canções de Amor e Liberdade, que eu já mostrei aqui. O Canções de Amor e Liberdade. Mais ou menos 83, 84. E o Amor da Justiça, a primeira música, sinceramente, desculpem a empáfia, desculpem a soberba, mas a impressão que eu tenho é que ele compôs essa música para mim. Porque vejam só a letra, o que diz para mim e para todos os que perguntavam por ele, o que houve com Taiguara, por onde anda, o que aconteceu com ele. Vejam a letra, como que respondendo às perguntas que eu tinha feito lá naquele programa em 82. Pois é, companheiro, não dá para ver tanta injustiça e estar a dizer eu te amo para alguém que não vê. Por isso esses anos calado, por isso meus versos proibidos, por isso não houve notícias de mim para você. Pois é, já não quero cantar esse amor sem justiça, que me censurou, me cegou para essa fome em você, que mesmo você faz que esquece, e esconde de mim que padece. Cantar sim, mas bem mais honesto é lutar com você. É sensacional isso. Então é mais ou menos o que eu tenho a falar sobre o Taiguara, um pouquinho sobre ele. Hoje, às 8h30, no youtube.com/Taiguara Chalar da Silva, vai haver um programa especial sobre Taiguara que eu vou ver. E eu dedico também esse programa ao meu querido e falecido pai, que ontem, 8 de outubro, estaria fazendo 80 anos. Ou melhor, 80 anos era Taiguara. Meu querido pai estaria fazendo 90 anos. Um abraço a todos. E domingo tem Bom Dia Bob Dylan. Um abraço a todos.